Olá, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente. E hoje, com muita alegria, eu vou trazer um quadro novo para o canal. E faz muito tempo que eu estou querendo trazer e se chama Raio-X da Fruta. Tá, mas o que é esse quadro? É onde eu vou mostrar para você e te contar tudo que você, o geleiro profissional, precisa saber sobre as frutas antes de você iniciar a geleia. Então, você não é simplesmente comprar a fruta, ir lá escolher, você precisa ter esse checklist, você precisa entender sobre as frutas para poder dar o ponto de partida. E como que vai funcionar esse quadro? Hoje eu vou fazer uma introdução, vou te dizer exatamente o que é. E o raio-x da fruta significa tudo que você é como se você fizesse um raio-x mesmo. Quando você faz um raio-x, você enxerga além do que você está enxergando ali. Então, tudo que você precisa entender sobre a fruta que você estiver usando naquela geleia em questão. Então, por exemplo, você vai fazer uma geleia de morango, uma geleia de abacaxi, uma geleia de manga. Você vai entender exatamente alguns pontos importantes sobre aquela fruta. E hoje eu vou te trazer um checklist para você saber e desvendar aquela fruta antes de dar início na tua geleia. O primeiro ponto é você entender os critérios de qualidade ali da tua fruta. Tudo que influencia no momento da escolha. Por exemplo, textura, sabor, grau de maturação, cor, enfim, tudo isso daí é importante para você ter em mente e acertar na tua escolha. Porque, gente, pensa, quem nunca foi na feira, isso já aconteceu comigo, mas quem nunca foi na feira e estava lá olhando uma fruta ou outra, e daí parou para pensar, nossa, mas como que será que escolhe essa fruta? Daí você começa a observar, normalmente você se apega a uma senhorinha que está ali perto, né? Vê como é que ela faz, que tipo de... Ou até mesmo você vai lá, mais corajoso, pergunta para ela, ah, mas como que você escolhe essa fruta, isso, aquilo? Ou até mesmo você vai pro vendedor, pro produtor ali e pergunta. Então, todos esses pontos são muito importantes. Um exemplo, só para finalizar essa questão 1, é o abacaxi. Muita gente se baseia lá pelo senso comum do abacaxi de puxar a coroa. Mas, na verdade, eu uma vez eu aprendi com o produtor e nunca esqueci disso, que é sensacional. Na verdade, o abacaxi, a maneira que você analisa ele é pegando ele pela coroa e você sentindo o aroma da base dele. Porque o açúcar se acumula ali na base. Quanto mais aromático, quanto mais aquele cheirinho doce, melhor tá o abacaxi para você utilizar. Então esse é o exemplo. Daí você vai entendendo essas coisas em relação às frutas, vai colocando ali no teu hall de conhecimentos e vai melhorando, adquirindo conhecimento cada vez mais. Ponto número 2 é você entender a diferença entre a fruta climatérica e não climatérica. E para nós geleiros, isso faz toda a diferença na hora que você for comprar a fruta. E você tem que ter isso em consideração. É como se você tivesse uma listinha. Mas eu estou falando aqui e você tem que entender primeiro o que é a climatérica e a não climatérica, né? Então vamos começar, desculpa, pela climatérica. A climatérica é uma fruta que você, depois de colher, eu vou contar para você bem por cima aqui, mas depois a gente aprofunda. É uma fruta, depois de colher, ela continua amadurecendo. Então você pode colher a fruta verde do pé e ela vai continuar amadurecendo. O que isso te permite? Permite que você possa, em cima daquela gama de frutas ali, possa ter um planejamento. Por exemplo, você pode comprar ela um pouquinho mais verde para utilizar daqui uns dias. Você pode prever algumas coisas. Já a fruta não climatérica é uma fruta que ela não amadurece depois de colhida. Então ela já não permite que você tenha esse planejamento, você tem que colher ela exatamente no ponto que você for utilizar. Dois exemplos muito bons de fruta não climatérica é o abacaxi e o morango. Porque o abacaxi e o morango são frutas que elas não amadurecem depois de colhidas. Então, se você colhe
E às vezes cai naquela cilada, naquele erro mesmo, por desconhecimento, de pensar, eu colhi um pouquinho verde, ou eu comprei um pouquinho verde, não tem problema, vou deixar ali, ela vai amadurecer. O que, que vai acontecer? Ela vai apodrecer, mas ela não vai amadurecer. Então, mesmo que você deixe na geladeira, ela vai ficar lá, vai ficar um bom tempo lá, um abacaxi, por exemplo, fica um bom tempo, só que em momento algum ele vai amadurecer. Ele vai simplesmente passar de verde para podre, ele vai estragar. Então isso é uma coisa que tem que estar muito ligado, a diferença do climatérico e do não climatérico. Ponto número 3, gente, sazonalidade. Você entender a sazonalidade da tua fruta te ajuda a tomar muitas decisões importantes. Primeiro, te ajuda a planejar os sabores que você vai executar durante o ano. Inclusive, te ajuda a planejar as combinações, porque você não vai fazer uma geleia de uma fruta de uma época combinando com uma fruta de outra época. Principalmente porque a fruta sazonal ela tende a ter um preço melhor, um preço mais baixo. E nesse momento é muito importante que você tenha até um relacionamento mais íntimo com o teu fornecedor, porque ele vai te dar essas dicas. Eu mesmo às vezes ligo para um fornecedor meu e ele sempre me diz qual que é a sazonalidade, o que está em alta. É muito bom você ter essa relação e você tá ligado na sazonalidade da fruta, das frutas, no caso, né? Principalmente da fruta que você for utilizar. Então, é bom até você imprime um quadrinho, alguma coisa, cola na parede da tua cozinha, e você vai ter essa lista de sazonalidade. Ponto número 4, gente, esse é muito importante no raio-x da nossa fruta. É você entender o quanto que aquela fruta em questão tem já de açúcar e de acidez. No caso do açúcar é importante porque você consegue ser mais assertivo na formulação que você for fazer. Por exemplo, um damasco. Você vai usar um damasco, ele já tem uma quantidade grande, considerável de açúcar. Então você vai colocar na tua conta e já vai descontar aquela quantidade do açúcar do damasco. E isso vai te proporcionar, lembrando que uma geleia bem equilibrada é uma geleia que o Trio Maravilha está equilibrado. Então, é por isso que é bom ter esse entendimento. Em relação à acidez, são 2 pontos. O primeiro é que você, sabendo, entendendo a acidez daquela fruta que ela te oferece, você consegue ter um ponto de partida, porque se uma fruta, por exemplo, ela já está com acidez próxima da acidez ideal de uma geleia, você, na hora de acidificar, você vai iniciar, por exemplo, com a quantidade mínima de ácido, daí você testa e, se precisar, você acidifica de novo. Porque se tiver com essa acidez próxima da acidez ideal da geleia e você acidificar mais do que deveria, vai ficar muito mais ácido e vai prejudicar. E a segunda questão, e essa é uma coisa que você tem que pensar, porque é muito importante, é que às vezes você escolhe trabalhar com uma fruta que ela tem o pH um pouco mais básico, e às vezes até bem básico. E, consequentemente, você vai ter que acidificar bastante para chegar no pH ideal da conserva. E o que pode acontecer? Você pode vir a descaracterizar, às vezes, o sabor da tua fruta. Isso não é legal. Então, é uma coisa que você tem que prever, que se ela tem o pH bem básico, você pode descaracterizar acidificando demais. Ponto número 5, gente, é você saber a quantidade de pectina que tem na fruta que você vai utilizar e aonde que essa pectina está localizada. Porque essa informação, nesse momento, ela vai te ajudar muito a você fazer uma tomada de decisão de quanto de pectina que você vai adicionar ali no teu preparo. E a questão do raio-x vai fazer muito mais sentido, porque você vai entender mais um pouco. Então, assim, às vezes a gente cai na cilada de se guiar por tabelas. A tabela ajuda, mas para você se guiar, você tem que entender alguns pontos a mais. Porque, como eu falei, às vezes você vai fazer um preparo com uma fruta e na tabela diz que ela é rica em pectina. Só que a questão é que a parte que é rica não é, às vezes, a parte que você vai utilizar naquele preparo. Então, na verdade, a parte que você está utilizando é pobre. Para você entender melhor, eu vou dar o exemplo do maracujá. O maracujá, a parte que você utiliza para fazer a geleia, é a polpa.
a polpa ali, junto com um pouco de semente, né? Mas o que é rico de fato em pectina no maracujá é o albedo, que é aquela parte branca que fica abaixo da casca. Normalmente é ela, normalmente não, é ela que se utiliza para extrair a pectina, mas não é ela que se utiliza para fazer a geleia. Então a gente tem que estar ligado nessas coisas para, claro que a tabela ajuda, mas para poder interpretar a tabela melhor com mais exatidão. O sexto ponto é você entender quais partes da fruta que você pode utilizar. Por exemplo, tem frutas que têm semente tóxica, tem frutas que a casca vai amargar o teu resultado, tem frutas que você, enfim, utiliza polpa, utiliza suco, e você sabendo, entendendo tudo isso que você pode, que você não pode utilizar, você parte para um segundo momento, que é daí você decidir, você entendeu, você decide. Por exemplo, como eu falei, se você entendeu que aquela casca não amarga, você tem a opção de faz uma leitura do teu cliente, por exemplo, e você tem a opção de adicionar casca ou não adicionar. Você entendeu o ingrediente. Você pode bater, peneirar, adicionar um terço, só para dar uma presença ali da fruta, dar um charme a mais, né? Também influencia se você quer uma geleia mais líquida ou mais pedaçuda, ou você quer fazer um mix dos dois, uma geleia que tem alguns pedaços de fruta, porém ainda tenha partes mais líquidas. Você tem essa opção. Então, o primeiro momento é você entender o teu ingrediente. Depois você vai ter a capacidade de pensar e concluir qual o caminho que você vai tomar, se você vai adicionar ou não e qual o resultado que você espera. O ponto número 7 é você entender quanto aquela fruta que você está utilizando precisa de adição de água no preparo. Primeiro, que se você adiciona muita água, pode ser que cause uma diluição excessiva. Então você tem que entender a quantidade certa de água que você vai adicionar para cada fruta. Se você adiciona muito, pode causar uma diluição excessiva e pode ocasionar uma cocção muito prolongada. Isso vai ser muito prejudicial. Por outro lado, se você coloca menos água, muito pouca água, pode ser que queime a fruta. Isso é chance muito grande. Você na cocção ali você queima a fruta e não consegue fazer um pré-preparo adequado. As bagas, por exemplo, normalmente elas não precisam de muita adição de água. Na verdade, muito pouco ou quase nada. É necessário você simplesmente esmagar elas e cozinhar por um pequeno período de tempo. Já as frutas, que elas são mais firmes, mais fibrosas, elas precisam de uma adição maior de água. Então, elas normalmente você utiliza mais água, o tempo é um pouco mais longo, para você conseguir fazer o processamento certinho. Já frutas que são ricas em suco, elas também não necessitam de água, porque elas já têm bastante suco presente, né? E um brinde agora, essa é para pensar. Frutas congeladas. Frutas congeladas tendem a também não precisar de muita adição de água, porque elas já têm mais água acumulada no processo de congelamento. Ponto número 8, gente, é você entender o tempo necessário de cocção que a tua fruta precisa. Claro que esse tempo necessário vem com o campo de batalha, vem com a experiência, mas é bom você saber alguns pontos. É bom você saber de antemão que frutas, por exemplo, como as bagas, elas, como eu citei, elas tendem eles tendem a cozinhar mais rápido, o tempo é mais curto. Já algumas frutas fibrosas, como o abacaxi, por exemplo, o tempo de cocção necessário é mais longo. Porque se você, pegando ainda o exemplo do abacaxi, se você cozinha num tempo que não é o suficiente e depois invasa, ela pode acarretar uma liberação tardia de água. Então pensa comigo, você fez todo o seu processo, você selecionou a fruta, você selecionou, higienizou, fez todo o processo, cortou, seguiu a formulação correta, e daí você termina tudo isso, fecha, e daí tem essa liberação tardia de água, você fechou o vidro, tem essa liberação tardia, pode acarretar que você vai perder toda a tua produção. Então,
é algo para se pensar. Mas voltando, se você tiver esses conhecimentos iniciais, te ajuda muito no teu processo de cocção. Ponto número 9, gente, degustação. E como a importância disso te ajuda a criar repertório, criar memória e você degustar de forma consciente, né? E assim, quem me segue, quem me conhece, sabe que eu sempre bato nessa tecla, a importância de você degustar. Eu até tenho uma sequência de vídeos de review de geleia, onde eu incentivo bastante a degustação, porque isso, que nem eu falei, vai te ajudando a criar um repertório de sabores ali. Por exemplo, você prova uma fruta, você prova uma fruta, vai criando memória, vai guardando, e depois você compara com aquele resultado que deu a geleia. E essa fruta que você provou era uma fruta que tinha um sabor sutil, um sabor que tinha uma presença assim, não muito grande, né? E daí você prova e às vezes você conclui: ah, esse resultado me trouxe uma geleia com o sabor da fruta meio ofuscado, que ficou com muito sabor de açúcar, é um exemplo, né? Outro exemplo é uma fruta que tem um sabor bem intenso, um sabor bem presente, maracujá. Maracujá, por exemplo, você prova, você fala, não, tem um sabor bem intenso. E daí você faz uma geleia e ainda fica com esse sabor. Daí você pensa, não, então isso é uma fruta que eu tenho que fazer uma diluição. Eu estou dando exemplo com frutas mais conhecidas, mas isso você vai criando esse repertório e você já vai automaticamente criando ferramentas para você ter um entendimento melhor ali do processo. Então, gente, esses foram os pontos para você fazer um bom checklist, você conseguir fazer um raio-x da tua fruta. E ele é muito útil mesmo, tanto o raio-x como o checklist, porque às vezes eu dou aula de geleia há um bom tempo e às vezes vem um aluno no presencial e pergunta: ah, mas professor, essa fruta aqui, às vezes até uma fruta desconhecida, uma fruta que ele trouxe de algum lugar, viajou, enfim, essa fruta aqui, ela é boa para fazer geleia? Daí eu, muito esperto que eu sou, pego meu checklist no bolso e falo: ó, essa fruta é assim, assim, assado, ela é uma baga, ela tem fibras, enfim, eu vou seguindo o checklist certinho e a gente consegue ter uma resposta muito mais assertiva ali para saber se essa fruta é adequada, se essa fruta, na verdade a maioria das frutas chega na conclusão que sim, mas a gente vai desvendando e tendo uma resposta mais assertiva. Claro que você pode se aprofundar no checklist, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada daquela fruta, você pode até explorar pontos como valor nutricional, coisas que vai te favorecer e vai trazer um conhecimento maior. Mas com esse checklist essencial, você consegue ter uma resposta inicial, uma resposta mais assertiva. E outra coisa, gente, essa foi a explicação, essa foi a parte teórica desse quadro. Os próximos vão ser práticos, então a gente vai fazer o raio-x da fruta prático. Eu vou iniciar pelo morango, mas se você tem uma sugestão de alguma fruta, se você tem dúvida em alguma fruta, coloca aqui e a gente vai fazendo, a gente vai... Então não deixa de comentar, não deixa de colocar. Se você gostaria de saber e gostaria de fazer o raio-x comigo de alguma fruta, que a gente vai fazendo, vai colocando e a gente vai seguindo junto. Então, pessoal, qualquer dúvida, eu tô por aqui. Grande beijo, muito obrigado e até a próxima.